dos maiores personagens dessa nova trilogia do Star Wars finalmente vai ter sua HQ publicada aqui no Brasil. Mas realmente é boa? Realmente é uma HQ que faz sentido para a origem desse personagem? Beleza, pessoal? Tudo certinho com vocês? O meu nome é Lorenzo e hoje vamos falar de Star Wars A Ascensão de Kylo Ren, que é uma HQ que ela está sendo publicada aqui no Brasil. Se eu não me engano, ela chega durante essas próximas semanas e ela tem como objetivo contar a história de Ben Solo, como Ben Solo foi se tornar a Kylo Ren. Antes disso, caso você não seja inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e também já deixe o seu like, que isso ajuda demais também, beleza? Também tem o meu Instagram, que é o @canafoto21, que eu sempre estou postando coisas novas por lá, ou filmes que eu assisto, ou quadrinhos que eu estou lendo durante a semana. Dá uma conferida que eu também tenho feito um negócio bem bacana por lá, beleza? E também, sobre esse quadrinho, eu vou deixar ele aqui na descrição caso você queira adquirir, beleza? Um quadrinho escrito pelo Charlie Soule com desenhos do Will Sliney. E eu achei esse quadrinho bem interessante, porque realmente o Kylo Ren ele foi um dos personagens mais explorados dessa última trilogia, mas ele também não teve a exploração certa nele, porque logo de início ele já foi considerado um personagem muito revoltado, porque ele estava no lado sombrio, a coisa que ele mais queria era ser igual ao seu avô, ser o Darth Vader, mas o problema é que ele não era temido e ao mesmo tempo ele sempre era desafiado. Um exemplo que a gente tem disso é da treta que ele tem com o General Hux, né, da rivalidade entre os dois. Isso fazia com que o Kylo Ren ele se rebaixasse a um nível assim que ele não conseguia ter o mesmo respeito que o Darth Vader tinha. E ao mesmo tempo também eu acho ele um personagem muito interessante pelo simples fato de que, apesar dele estar no lado sombrio, ele sempre foi puxado pelo lado da luz. Ele sempre foi tentado a ir para a luz, né? E um exemplo disso a gente vê no próprio episódio 7, onde ele fala assim que ele foi tentado pela luz e que ele precisa de mais força, precisa de mais poder. Então, nesse quadrinho, ele acaba explorando muito disso, a gente acaba descobrindo que logo no início, o Ben Solo, ele é o melhor aluno da Academia Jedi, e ele é até um aluno modelo até mais forte do que todos os outros Jedi que estão envolvidos. Isso é uma coisa que a gente já vê que já começa a perturbar ele, porque a sua família tem grandes expectativas para ele, tanto que em um certo momento ele até comenta, né, sobre o nome dele. Começa sobre Ben, que ele fala assim, Obi-Wan Kenobi foi um grande Jedi, e eles colocam esse nome em mim. Para completar, eles colocam Solo, que é simplesmente uma mentira, que esse nome não existe de verdade. Então a gente começa a ver essa frustração do Ben justamente por ele ser parte de uma família onde só tem lendas e assim, eles colocam grandes expectativas sobre o Ben, sendo que não é isso que o Ben quer, não é isso que ele sente. Então a gente também começa a ver sobre ele uma grande influência que o Snoke tem. Conhece um pouco mais sobre o Snoke, sobre a influência que o Snoke está tendo sobre o Ben, e a gente descobre que isso não é algo que veio assim de uma hora para outra. Sempre o Snoke teve essa influência, sempre ele teve o contato com o Ben. Então o quadrinho ele passa sobre toda a origem do Kylo Ren, algumas coisas que foi apresentadas no filme, está aqui e são coisas que servem até para nos complementar, cara, que infelizmente os filmes deixaram de explorar. Uma das coisas que ele explora também é sobre os Cavaleiros de Ren. Os Cavaleiros de Ren, eles já existiam pela galáxia, e o Ben ele estava procurando entrar para os Cavaleiros de Ren, e ele era comandado por uma pessoa que se chamava Ren. Só que o Ren, ele só permitia a pessoa entrar no grupo se ele destruísse algo que amasse. E cara, é bem interessante a gente ver o Ben, né, indo para os Cavaleiros de Ren, e ao mesmo tempo a gente acompanha 3 Jedi, que é a Vo, o Tai e o Hennix, que são os únicos Jedi que sobreviveram à destruição do Templo Jedi, e eles querem saber o que está acontecendo. Eles procuram ir atrás do Ben, justamente para entender o que está acontecendo, por que ele está agindo daquela maneira, e a gente se passa numa aventura assim do Kylo Ren, do Ben Solo, na verdade, né? Ele tendo essa transição de Ben Solo para Kylo Ren, desde a destruição do Templo Jedi até o momento em que ele constrói o seu próprio sabre de luz, e já até mesmo o início da Primeira Ordem, né, cara? Então ele é um quadrinho bem interessante.
O Charlie Soule, ele tem feito algo incrível na saga de Star Wars dentro das HQs, porque sempre que ele escreve alguma coisa, ele está escrevendo mais ou menos baseado no que aconteceu dos filmes. Ele não muda nada, não escreve, não faz nenhum retcon, ele faz algo certinho justamente para que a gente possa ter essa ligação com o filme e que a gente possa curtir o quadrinho e ainda por cima, até mesmo curtir o filme, que eu digo que depois que eu cheguei a ler esse quadrinho, apesar de até a Ascensão Skywalker eu achava ele bem fraco, a gente vê que assim faz uma boa conexão e faz você entender mais o personagem, entender mais o Kylo Ren. Isso foi algo que infelizmente foi deixado de explorar nos filmes. Mas é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de comentar aqui embaixo e também de deixar o seu like, de se inscrever, beleza? Quinta-feira eu tô voltando com outro vídeo falando sobre mais um lançamento que vai ter aqui no Brasil sobre Star Wars. Eu espero vocês lá, beleza? Então eu vou indo nessa. Fui!